Olá, é, essa matéria faz parte, integrante da Práticas Pedagógicas e o assunto é gratificação de Natal, 13º salário. O nome correto é gratificação de Natal e a grande maioria das pessoas conhece como 13º salário, né? O direito do trabalhador foi instituído pela Constituição Federal, no capítulo 2, dos Direitos Sociais, e dispõe em seu artigo 7º, inciso 8º, que os trabalhadores urbanos e rurais, inclusive os domésticos, fazem jus ao 13º salário, com base na remuneração integral ou valor da aposentadoria. Então, a grande maioria dos trabalhadores que trabalham durante o ano tem direito ao 13º salário, né? E aqui é a fundamentação legal para essa situação. A gratificação de Natal, o 13º salário, foi instituída pela Lei número 4.090 de 1962 e é devida a todo empregado e aos trabalhadores avulsos, independente da remuneração que fizerem jus. Ou seja, se a pessoa ganha um salário mínimo ou acima disso, ou independente do salário que ela ganhe, ela tem direito ao 13º salário, né? Existem alguns mitos de que a pessoa, como ela entrou no decorrer do ano, ela não tem direito ao 13º salário, mas isso não é verdade, independente ainda do valor de remuneração dela. Basta que ela seja regida pelo regime CLT ou outras formas de contratação que também são abrangentes para receber o 13º salário. O 13º salário tem um prazo para pagamento. Ele pode ser pago entre os meses de fevereiro, né, e os meses de novembro, isso para a primeira parcela. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro de cada ano. E ainda tem a situação de fazer o pagamento em parcela única. Então, existe a primeira situação, que a empresa pode pagar tudo, parcela única, até o dia 30 de novembro. A empresa pode fazer a divisão e fazer o pagamento em duas parcelas, a primeira até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Tem empresas que instituem o pagamento do 13º salário antes do dia 30 de novembro, né? Tem empresa que institui o pagamento do 13º juntamente quando a pessoa vai sair de férias. Então a pessoa recebe as férias, um terço das férias e mais a parcela do 13º salário. Mas isso a pessoa tem que solicitar por escrito no mês de janeiro para o departamento pessoal da empresa, né? Mas a lei ela é fundamentada dizendo que a empresa pode pagar de fevereiro até novembro, a primeira parcela, ou ainda em parcela única até o dia 30 de novembro, ou a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Não pode ser pago tudo no dia 20 de dezembro, tá? Sempre antecipando. A primeira parcela poderá ser paga ainda por ocasião das férias, igual eu já comentei, desde que tenha sido requerido ao empregador por escrito no mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, o trabalhador faz uma requisição formal, né? Ele coloca isso no papel, dizendo, olha, quando eu sair de férias, independente do mês, eu quero receber, junto com as minhas férias, a primeira parcela do 13º salário. Uma vez que ele faz essa solicitação, a empresa é obrigada a conceder esse benefício. O cálculo do 13º ele tem uma regra. E qual que é a regra? O funcionário tem que ter pelo menos 15 dias trabalhados dentro do mês. Ou seja, para todo mundo que tem o ano completo, né, por exemplo, para o ano de 2016, e a pessoa trabalhou os 12 meses, ele vai ter 12 meses de 13º. Cada mês de 13º é chamado de avo. Então, para cada 15 dias trabalhados dentro do mês, a pessoa já tem direito àquele mês. Isso é chamado de avos. Então, um exemplo, a pessoa entrou na empresa no decorrer do ano, no mês de março. Então, se ela entrou no mês de março e ela tem pelo menos 15 dias trabalhados no mês de março, caso ela trabalhe até dezembro, ela vai ter os meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ela vai ter direito aos 10 meses daquele ano, ou seja, uma fração. Como que é feita essa contagem? É feita a contagem a partir da regra de, se ela tiver pelo menos 15 dias trabalhados dentro do mês, ela tem direito a receber aquele mês, né? A primeira parcela é um adiantamento, é 50% do valor que a pessoa tem direito, certo? E a segunda parcela, os outros restantes. Para a primeira parcela, tem que deixar muito bem claro que não tem incidência de encargo nenhum, né? Pelo menos para a parte do trabalhador. Então, não tem desconto do INSS, não tem desconto do imposto de renda,
nem de contribuição confederativa, associativa, retributiva, sindical, nenhum tipo de desconto. A primeira parcela é um adiantamento do valor que a pessoa tem direito, do que o trabalhador tem direito. Então, caso ela tenha uma remuneração e ela trabalhou o ano inteiro, integral, supondo que ela tem uma remuneração de R$2.000, na primeira parcela ela vai ter direito a R$1.000, ou seja, 50%. Caso ela tenha sido admitida no decorrer do ano, é feita uma conta dos avos que ela tem direito. Então, pela data de admissão, é feita uma contagem identificando se ela tem pelo menos 15 dias trabalhados naquele mês que ela foi admitida, nos outros meses subsequentes também, caso ela não tenha faltas e nem tenha nenhum tipo de afastamento por auxílio-doença ou INSS. Então, supondo que ela tenha esses meses trabalhados, para cada 15 dias trabalhados, ela vai acumulando um mês. Chega no final do ano, o que a empresa faz? Ela pega a remuneração do trabalhador, divide pelos 12 meses do ano e multiplica pela quantidade de avos que ela tem direito, sempre com base na regra dos 15 dias, né? A segunda parcela, ela vai ter uma situação de desconto. Qual que são os descontos que são previstos em lei? Desconto do INSS, do imposto de renda e ainda se tiver em convenção coletiva dizendo que tem desconto da contribuição assistencial, certo? Outra coisa que a gente tem que frisar bem aqui é para quem ganha salário misto, né? Aquela parte que tem funcionário que recebe a remuneração pela parte fixa, mas eventualmente ele recebe ali comissão. Tem que ser feita uma média das comissões que ele recebeu durante o ano, porque elas são acrescidas no valor a pagar no final do ano. Aqui tem um exemplo de cálculo que eu já comentei, né? Se a pessoa tiver R$1.000 e tiver o ano inteiro, a primeira parcela vai ser 50% desse valor. Caso não, a empresa vai pegar essa remuneração de R$1.000, dividir pelos 12 meses do ano e multiplicar pela quantidade de meses que a pessoa tem direito. Certo? Admitidos no decorrer do ano, foi o que eu já expliquei. A pessoa tem que ter uma quantidade de dias de no mínimo 15 dias dentro de cada mês para poder ter direito ao 13º também, correspondente àquele ano. As faltas, tem que tomar alguns cuidados aí com a falta, por quê? Se a pessoa tiver muitas faltas dentro do mês e caso isso exceda a contagem, que é a regra de 15 dias, né, que ela tem que ter trabalhado, ela perde o direito daquele mês em relação ao 13º. Isso também vale para o auxílio previdenciário e para o auxílio acidentário. Então, quando o funcionário ele se afasta por motivo de auxílio-doença, a empresa vai tomar como base quantos dias ele tem na empresa quando ele se afasta. Se ele tiver menos do que 15 dias no mês do afastamento, ele não tem direito a receber o 13º daquele mês. Caso ele tenha pelo menos os 15 dias trabalhados, ele vai receber, certo? O serviço militar. O serviço militar tem uma situação bem interessante. Quando ele é convocado pelo serviço militar, ele vai trabalhar lá para o Exército, né? Para as Forças Armadas, por exemplo, ele não tem direito a receber o 13º desse período que ele não está trabalhando, né, para a empresa. Por quê? Porque ele recebe o 13º das Forças Armadas. E a empresa vai utilizar a mesma contagem de tempo. Quantos meses esse funcionário tem direito a receber? Dentro dessa situação, sempre apura-se os 15 dias. Aqui é uma situação que eu já comentei, a primeira parcela não tem encargos do INSS, imposto de renda, né? Contudo, é depositado em conta vinculada do trabalhador os 8% de FGTS sobre a primeira parcela. Na segunda parcela, tem um desconto da primeira parcela que foi adiantado, né, caso a empresa pague em 2 parcelas. Tem o desconto do INSS, que pode ser 8, 9 ou ainda 11%, vai depender da tabela. O imposto de renda, caso incida, né, e ainda a parte do sindicato que eu já comentei. E ainda é feito o crédito na segunda parcela do FGTS. Bom, eu espero que tenha ficado claro, né? O restante das dúvidas a gente tira em sala de aula e boa sorte, bons estudos para todo mundo. Até mais.